Ok? Bom, como diz os estadunidenses, né? Well. Então vamos agora corrigir um defeitinho que acabou rolando nas nossas aulas. Eu não deixei muito claro uma situação, beleza? Quando a gente estava chegando no final do Império, no final da colônia, a gente chegou a comentar aqui que existiam dois estados, Grão-Pará e Maranhão e Brasil, não é isso? O Grão-Pará e Maranhão vai aderir à colônia brasileira. Então vão autoproclamar o fim do Grão-Pará e Maranhão, do Estado do Grão-Pará e Maranhão, e agora o Grão-Pará e Maranhão fazem parte do Estado do Brasil, dessa colônia que tinha status de Estado, beleza? Então 26 de agosto de 1822, Grão-Pará e Maranhão não existem mais, agora só existe uma colônia, o Brasil, certo? 7 de setembro de 1822, essa única colônia que restou se proclama independente. Ok? O que vai acontecer depois dessa independência? Nós vamos ter problemas em 3 regiões, não é isso? Nós vamos ter batalhas, não é isso? Entre o Exército Brasileiro, o Exército Popular, que se formou lá em Salvador, contra o Exército Português, que tinha uma presença muito grande, muito maciça lá, certo? A guerra, inclusive, vai até 2 de julho de 1823. Então, quando acaba essa guerra, mas o estado da Bahia, aliás, a província da Bahia, né, já havia aceitado a proclamação da independência brasileira. Mas você vai ter distúrbio aonde de novo? Você vai ter distúrbio no Piauí e no Maranhão, que aliás é guerra, a Batalha do Genipapo e a Batalha de Caxias, certo? Genipapo vencida pelos portugueses, Caxias a vitória definitiva das tropas brasileiras. E no Pará, você vai ter, principalmente em Belém, distúrbios populares, não é isso? Manifestações populares contra o quê? Contra a permanência de portugueses, tanto no Exército Brasileiro, quanto na administração, em cargos da administração pública, certo? Esses distúrbios demoraram um certo tempo para ser resolvido. E isso fez com que o Pará e o Maranhão fossem os dois estados que não aceitassem a independência imediatamente, beleza? O Pará e o Maranhão só vão aderir à independência brasileira, então entenderam aí, né? No Pará e no Maranhão você tem 2 adesões. Você tem primeiro, em 22, pouco antes da independência, uma adesão deles ao Estado brasileiro, fazendo com que tudo seja uma colônia só, beleza? Acabando com essa separação, né, entre 2 partes. E depois você vai ter uma adesão desses estados à independência, beleza? O Maranhão, no dia 7 de agosto de 1823, certo? E o Pará no dia 15 de agosto de 1823. E por que essa demora? Para resolver esses problemas que ficaram de resto nesses estados, entenderam aí? Porque lembrando, no Maranhão você tem as batalhas, mas além da batalha, o Maranhão ainda tem a mesma situação que o Pará tem, ok? O Maranhão ainda tem o quê? Ainda tem português no exército também, como tem no Pará. Aliás, era tudo um lugar só, entenderam aí? Aliás, tem gente da administração, tanto em Belém do Pará, quanto no Maranhão também, gente que é portuguesa da administração brasileira. Então, essa demora para Maranhão e Pará aceitarem a independência do Brasil é uma demora para resolver o quê? O problema com esses portugueses que ocupam esses cargos dentro desses 2 estados. Então, o Grão-Pará e Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão se unifica ao estado do Brasil antes da independência. E depois eles demoram e são os 2 últimos a aceitar a independência do Brasil. Por que demoram? Por causa dessa pendência envolvendo os portugueses dentro do Pará e dentro do Maranhão, na administração pública do Pará e do estado do Maranhão. Beleza? Segundo tópico aqui do Feijó, não é isso? A Lei Feijó de 1831. De 7 de setembro, não, gente, 7 de novembro de 1831, beleza? A lei também ganhou esse nome, Lei 7 de novembro de 1831. A Lei Feijó, ela proibia o tráfico de escravos para o Brasil.
e dizia que todo negro que chegasse ao Brasil de fora, ele seria liberto. Entenderam aí? Qual foi o problema dessa lei? A falta de cumprimento. Entenderam? Daí a lei para inglês ver. Certo? A lei para inglês ver. E por que o Feijó faz a lei? O Feijó faz a lei para conter o quê? Para conter a diplomacia inglesa, que pressionava o Brasil. Porra, em 25 a gente aceitou a independência de vocês, a gente reconheceu a independência de vocês. Em 25 vocês prometeram que iam acabar com o tráfico. Então só em 31 que o parlamento aprova a lei, não é isso? E qual vai ser o problema da lei? A lei não vai ser cumprida. Certo? Inclusive a lei dizia que os escravos, eles só não se tornariam livres aqui se eles estivessem no barco como em condição de fugitivos, ou se eles estivessem no barco prestando serviço à embarcação. Beleza? Nesses dois casos, esses escravos continuariam escravos. Beleza? Agora, se é negro que está dentro do navio e está vindo para o Brasil para ser comercializado, certo? Esse indivíduo vai ser liberto. Inclusive a lei Feijó dava recompensa a quem dedurar, uma delação premiada, não é, pessoal? Dava grana para quem dedurasse os navios negreiros que aportavam na costa brasileira, certo? Então, a lei foi aprovada pelo parlamento, virou lei, em nome Lei Feijó, proíbe o tráfico, porém não foi cumprida, certo? É mais uma para inglês ver e para brasileiro fazer, não é? Que na verdade faz a lei, mas não cumpre a lei. Problema que a gente carrega desde sempre, ok? Problema que a gente carrega desde sempre, certo? Então vamos lá. Período mais agitado de nossa história, ok? Gente, em 9 anos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 6 revoltas. Inclusive, a mais longa de toda a história. A que mais mortos deixou em toda a história. Beleza? Isso demonstra o quê? Isso demonstra o tanto que esse período da nossa história foi agitado. E se não bastassem as revoltas regenciais, não é? Elas pretendiam o quê? Elas pretendiam, em 4 casos, a fragmentação territorial. Beleza? As republicanas pregavam o quê? As republicanas pregavam a separação do Pará, do Rio Grande do Sul, da Bahia e do Maranhão em relação ao Brasil. E a formação nessas regiões de quê? De repúblicas. Entenderam aí? Então, além da revolta, você ainda tem o quê? Além da revolta, você ainda tem um perigo de fragmentação do território. Lembrando que durante o primeiro reinado já havia ocorrido uma tentativa de fragmentação, não é isso? Quem tentou se separar foi Pernambuco, não é isso? Paraíba, Ceará e Maranhão. Então, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão de novo. Ok, que os bichos queriam separar mesmo, não é? Agora o reggae uniu nós de novo, não é, meu rei? E o salvo, e a Bahia mais um, desculpa, não, aqui é Malês, não é? Então a gente ia ficar sem Maranhão, sem Bahia, sem Rio Grande do Sul, sem Pará, sem Pernambuco, sem Paraíba e sem o Rio Grande do Norte. Eu ia embora dessa porra aqui. Não é, pessoal? Eu ia caçar um desses lugares para eu morar aí. Entenderam, pessoal? Porque, porra, o filé foi embora. Não é isso, pessoal? O filé foi embora. Deixou só o piqui aqui. Entenderam aí na nação brasileira. Certo? E além disso, você ainda tem o quê? Você tem uma disputa intensa pelo poder. O país correndo perigo de explodir. E a elite quer o quê? A elite quer o poder. A elite quer o poder. Entenderam, pessoal? Aliás, todo mundo quer o poder. Não é isso? Todo mundo quer o poder. Beleza? Então, essa disputa acirrada... Qual é o problema de você ter essa disputa acirrada? Compromete o projeto de país. Compromete o projeto de país. Certo? E é tentando dar golpe um no outro. Não é isso? Sem estar muito atento ao chamado processo
democrático, sem respeito a esse processo democrático. Beleza? Então vamos lá. Primeiro nós temos a regência trina provisória. Falou? Essa regência trina provisória, ela vai durar muito pouco tempo. Na verdade, quando Dom Pedro abdica é janeiro. E é férias parlamentares. E se hoje os parlamentares vão tirar férias lá fora, você imagina nessa época. Não ficava ninguém no Brasil. Entenderam aí? Então o camarada faz um acordo com meia dúzia que sobrou e cai fora. E aí a galera faz o quê? Decreta uma regência de caráter provisório. Até que voltam os parlamentares, até que se reinicia uma nova sessão legislativa, não é isso? Que a sessão legislativa é um ano de funcionamento do parlamento. E aí o que os caras fizeram? Vão escolher uma regência trina, dessa vez permanente. E vai ter o quê? Vai ter representante conservador e liberal e vai ter representante das Forças Armadas. Certo, pessoal? Uma tentativa de fazer o quê? Uma tentativa de manter um equilíbrio entre as forças políticas. Isso vai acabar virando problema. Por quê? Porque você demora a tomar decisões. Entenderam aí? Você tem 3 regentes e cada um pensa de um jeito. Cada um tem uma visão para o país diferenciada, não é? Então, até que os 3 entrassem em acordo para poder encaminhar procedimento, isso tudo foi atrasando esse processo. E dentro da regência trina permanente, o Feijó foi o cara de maior destaque, ok? Você vê, ele aprova essa lei em 1831, certo? Ele vai fazer o quê? Ele também, no ano de 1831, ele pega a Guarda Nacional e espalha ele, quer dizer, transforma a Guarda Real de Polícia em uma Guarda Nacional e determina o quê? Determina que a Guarda se espalhe por todo o Brasil. Beleza? Inclusive essa Guarda Nacional, essa ideia da Guarda Nacional, de policiamento fardado, ostensivo, que vem da Guarda Real de Polícia, tinha também uma outra finalidade, que era o esvaziamento do Exército. Entenderam aí? Os regentes tinham uma suspeição em relação ao Exército. Tá? Aquele problema de português dentro do Exército, aquele problema de Dom Pedro anistiando a galera e deixando a galera dentro do Exército brasileiro. Então, os regentes pensavam em fazer o quê? Os regentes pensavam em fazer um policiamento, mas distante do Exército, ok? Não pode botar Exército para policiar. Primeiro, nós não temos controle deles. Há um problema entre os políticos e o Exército, ok? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa de criar uma guarda civil, e colocar essa Guarda Civil sob o controle de quem? Da elite política local. Então, na verdade, a Guarda Nacional é para quê? É para que os políticos não percam o controle. Não é isso? E que tenham também o quê? Uma força de repressão. Entenderam aí? Uma força de repressão que só o Estado compete. Entenderam aí? Só que eles não querem uma parceria com o Exército, eles não querem fortalecer o Exército, porque eles não têm controle sobre o Exército. Então vamos criar uma Guarda Civil para que a gente possa ter o controle sobre ela. Inclusive, depois da proclamação da República, a Guarda Nacional vira Polícia Militar. E quem é que comanda a Polícia Militar? Os governadores de Estado. Entenderam aí? Então, isso nasceu justamente para diminuir essa força do Estado e para que o órgão de repressão do Estado estivesse na mão de quem? Da elite política, certo? Nós temos também, importantíssimo, o Código de Processo Criminal, do ano de 1832. Aumenta os poderes do juiz de paz e cria o habeas corpus. Entenderam, pessoal? Uma novidade na nossa legislação. Aliás, coisa que vem do iluminismo, não é? Chegando aqui no Brasil com um atraso considerável em 1832. Beleza? Bom, acontece que as dificuldades de encaminhamento da regência trina vão acabar liquidando a própria regência. Feijó em destaque, depois da eleição de 34, quando a maioria se torna liberal. Entenderam? Aí o Congresso passa a ter uma maioria liberal. E de onde vêm esses caras? Essa turma vem da regência trina provisória, quando vão se formar os 3 grupos políticos no Brasil. Beleza? O grupo dos restauradores, que são portugueses monarquistas, não é?
Aliás, para ser monarquista, para querer trazer de volta Dom Pedro, só podia ser português. Não é isso, pessoal? Se fosse brasileiro e tivesse que pedir aí, ó, com certeza uma carne de sol com a Heineken. Não é, pessoal? Agora falou para os portugueses pedir, traz Dom Pedro de volta, certo? Os exaltados são republicanos. Esses caras têm apelidos, ok? Eu acho uma sacanagem você botar um apelido no material. Já tem nome pra caramba. Não é? Só biologia ganha de nós. Entenderam aí? Em detalhe, biologia e filosofia. Para ganhar de nós da história, só biologia em nomes e filosofia em detalhes. Sacaram aí? Então, agora, no caso dos exaltados, o apelido diz algo. Importante, inclusive, para frente. Porque aqui são os caramurus, restauradores. Os moderados... Nem lembro o nome das desgraças. Os moderados eram os chimangos. Chimangos, isso. E os exaltados, os farroupilhas. Entendeu qual é o apelido dos exaltados? Diz algo a mais? Aonde o pensamento republicano era forte? O pensamento republicano era forte no sul. Inclusive, era forte no sul e vai fazer o quê? E vai acabar produzindo uma tentativa de separação, entenderam aí? Por conta dessa postura republicana do Sul. O outro grupo era o grupo da elite agrária tradicional brasileira, dos senhores escravocratas, beleza? O grupo dos moderados. O que esse grupo queria? Esse grupo queria que se mantivesse o acordo fechado com Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I foi embora, o que ele fez? Olha, eu vou, se vocês cumprirem o preceito constitucional. E o que a elite política falou? Pode ir que a gente cumpre. Então, essa maioria, que era o grupo dos moderados, era favorável ao cumprimento do acordo com Dom Pedro. Vamos levar a regência até Dom Pedro II fazer o quê? Obter a sua maioridade, não é isso? Até ele atingir os seus 18 anos. Falou? O grupo dos moderados, por sua vez, se subdividia em dois. O grupo dos moderados liberais e os moderados conservadores. Beleza? E por que eles se dividiam? Porque eles tinham uma divergência quanto à forma de gerenciamento do poder. Beleza? Os liberais querem o quê? Uma descentralização política. Enquanto os conservadores são favoráveis a um Estado forte. Ok, pessoal? Uma concentração maior de poderes na mão de quem? Na mão do imperador. Falou? Tá vendo o projeto de país? E nem imperador tem. Certo? Só que tem um detalhe. Essa diferença na prática, ela se exauria. Não é isso, pessoal? Porque, vamos lá. Quem é que participa da política no Brasil? De acordo com a Constituição de 1824? Ora, os grandes proprietários. Quem são os liberais? Os grandes proprietários. Senhores de uma infinidade de escravos. Quem eram os conservadores? Os grandes proprietários, donos de uma infinidade de escravos. Beleza? Por exemplo, a vontade a necessidade é uma reforma agrária. Você vai... Qual a vantagem dos liberais no poder? Nós estamos aqui no Distrito Federal, nós vamos aqui no Buriti, no Palácio do Buriti, para pedir ao governador o quê? O fim da escravidão. Qual será a resposta dele? Não. Não é isso? Bom, agora os conservadores ganharam. Qual a vantagem? Bom, a vantagem é que a gente pode ir para o Rio de Janeiro. Não é, pessoal? Porque a gente vai ter que ir lá no Rio, porque o poder está centralizado. Nós temos que ir lá na capital, pedir ao regente, pedir ao imperador o quê? Para que os regentes acabem com a escravidão. E qual vai ser a resposta desses caras? Não. Ou faça a reforma agrária, né, que é o exemplo. Não. Então, na prática, essa diferença técnica, ela acaba desaparecendo. Entenderam aí? E, aliás, é daí que vem o termo do período regencial. Farinha do mesmo saco. Não é isso? E no segundo reinado, a frase fica ainda melhor. Não há nada mais conservador do que um liberal fora do poder. E não há nada mais liberal do que um conservador... Deixa
Deixa eu prestar atenção no que eu estou falando. Não há nada mais liberal do que um conservador fora do poder. E não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Não é isso, pessoal? Isso, inclusive, endossa uma tese que eu ouvi e que eu fiquei triste e depressivo dias. Que política é assim mesmo. É igual tocar violino. A gente pega com a esquerda e toca com a direita. Ok, pessoal? Aliás, eis o fracasso do governo Lula. Entenderam aí, pessoal? Pegou com a esquerda e foi tocar com a direita. Imbecil achando que como ele estava com a batuta na mão... como é que chama aquele trem? Batuta? Não. O arco na mão, ele achou que ele ia tocar. A hora que deu um descuido, bate pavão. Tomaram o arco dele. Entenderam? Lembrou do bate pavão aí? Não. Menina, vocês são jovens, desculpa. Quando alguém estava com alguma coisa na mão que você queria, você dava um tapa na mão dele, jogava no chão e pegava. Aí a gente falava bate pavão. Figurinha, minha filha, era o maior barato. Você batia na mão do cara, voava figurinha para todo lado. Aí o menino geralmente chorava, não é? Eu não era o mal, mas as figurinhas voaram. Eu ia lá e catava as que eu dava conta, não é, pessoal? Pensando assim, foi bênção, não é? Bom, mas voltando aqui. Eles voltando para onde? Ah, sim. Conservadores e liberais. Beleza? Então, isso aqui, na prática, era uma diferença que acabava. A diferença é teórica entre eles. Beleza? É uma forma de gerenciar o poder. Não passava disso. Acontece que vai ser isso aqui, porque aqui são grupos políticos. Na tua prova, se apareceu o nome partido político. De boa. Por que eu gosto mais do grupo político? Porque você ainda não tem burocracia. Entenderam aí? Como é que eram esses grupos políticos? Simples. Eu sou liberal. Mas tu fez um discurso, rapaz, bom demais da conta. Sabia que eu agora você me convenceu? Aliás, já que você me convenceu, eu agora sou conservador, moro? Entendeu, pessoal? Bota todo lado de cá. Certo? Outro faz um discurso muito bom lá do liberal, rapaz. Pô, eu tô achando que eu mudei de novo de opção. Aliás, modus operandi. Não é assim até hoje? Não é assim até hoje? A galera troca de partido igual troca de camisa. Foi pior. Não é isso? Agora está mais ordenada a bagunça. Tem janela de transferência. É igual futebol. Beleza aí? E outra, agora com a saída que dá para aquela lei que foi aprovada pelo Supremo que exigia a fidelidade partidária. A criação de um novo partido. Ok? Quer mudar de partido? Espera. Que a galera vai criar novos partidos. Aí você sai daquele partido para o outro. Criou um novo partido, você pode sair do seu. Beleza? Ou se não, quando houver a janela do tempo para poder você mudar de partido. Aliás, entendeu o que os caras fazem? A hora que o Supremo diz tem que ter fidelidade partidária, aí funciona o legislativo. Rapidamente ele aprova o quê? As regras. E aí nas regras vem o quê? Vem a exceção. Igual a gramática. Na verdade é mais exceção do que regra. Entenderam aí? Por isso que eu não aprendi as regras da gramática. Porque tem mais exceção do que regra, e eu não dei conta de aprender. Não é? E hoje fico pagando no mico aí no quadro. Bom, então voltando. Vocês entenderam isso aí, né? Bom, restauradores. Tem prazo de validade esse grupo, não tem? Em 34 morre Dom Pedro I. Então não tem mais razão de existir. Porque os portugueses não conseguem trazer Dom Pedro I de volta. O espiritismo é só no final do século. Entenderam aí, pessoal? Certo? Então, por enquanto, não estava dando para reencarnar. Sacou aí? Então, morreu, já era. Esse grupo aqui, ele vai para o grupo dos exaltados ou ele vai para o grupo dos moderados? Os restauradores, obviamente, que vão para o grupo dos moderados. Porque esse grupo aqui quer o quê? Quer manter monarquia, não é? E dentro do grupo dos moderados, eles serão liberais ou conservadores? Serão conservadores. Entenderam aí? Então o movimento sexy é esse aqui, ó. Vamos lá.
Os restauradores com os conservadores. Beleza aí? E os exaltados. Por que esses camaradas vão acabar? O Sul se levanta numa guerra violenta para se separar do país. Os republicanos são muito fortes no Sul. Você tem republicano espalhado no resto do país? Tem. Principalmente no Nordeste. Tem mais do que no Centro-Sul. Entenderam? E tem mais do que na região do Sudeste. Lá de São Paulo, Rio e Minas. Na de São Paulo, Rio e Minas, o grupo mais forte mesmo era o grupo monarquista. Beleza? E aí o que esses exaltados vão fazer? Eles vão se extinguir no restante do país, e esse grupo vai virar moderado, só que eles serão quem? Os liberais, beleza? Então, com o passar do tempo dentro da própria regência, esses grupos serão extintos e vão engrossar o grupo dos moderados, certo? Para que quando você passe para o período do segundo reinado, surjam os dois partidos. E por que aí no segundo reinado eu chamo de partido? Porque agora eles já têm o quê? Agora eles já têm estatuto, agora eles já têm programa, eles já têm uma formalidade legal, entenderam aí? E aí você, para poder sair de um para o outro, que podia fazer igual era antes mesmo, igual é hoje, você pelo menos tinha uma burocracia a passar, beleza? Bom, ato adicional 34 vai ser a primeira emenda. Isso depois do quê? Isso depois da eleição de 34, quando o Congresso passa a ter o quê? Uma maioria liberal. Se aproveitando da maioria liberal, o que a galera faz? Ele faz essa primeira emenda à Constituição, que é o conhecido avanço liberal. Né? Nós temos um avanço liberal e um regresso conservador. Beleza? Com o avanço liberal, nós temos a eleição de Feijó, a suspensão do poder moderador e do Conselho de Estado. É ou não é, pessoal? E por que suspende isso? Eu não tenho imperador. Eu não tenho herdeiro. Ok? Aliás, como é que eu vou ter um Conselho de Estado que tem como função ajudar o imperador, se eu não tenho um imperador? Foi extinto isso aqui? Não. Ok, pessoal? Isso aqui está suspenso. Beleza? Está na Constituição, vale na Constituição, mas isso só vai acontecer na prática quando? Quando se superar esse estado de exceção. Ok? Quando se superar esse estado de exceção. Falou? E aí criam-se as assembleias provinciais, que vão assumir algumas características que demonstram o quê? Que demonstrarão o quê? Que demonstrarão a divisão do poder. A descentralização do poder. Por exemplo, as assembleias provinciais são responsáveis agora por escolher o presidente da província. Certo? Eles vão levantar uma lista triste para mandar para o imperador para ele poder escolher. Então agora eu tenho o quê? Agora eu já tenho a Assembleia intermediando. A Assembleia também vai ganhar poder para quê? A Assembleia vai ganhar poder para legislar sobre questão financeira. A Assembleia pode criar impostos locais. A Assembleia vai ter dinheiro e vai poder indicar gasto desse dinheiro. Entenderam aí? Então, o que está acontecendo? O liberal está promovendo um processo de descentralização. Lembrando, esse processo é um processo técnico. E por que é um processo técnico? Porque quem é que está cuidando da política nas províncias, nos futuros estados republicanos? Quem vai estar cuidando é a elite. Que elite é essa? A mesma elite. Entenderam? A mesma elite, certo? Só que em 1837, você já vai ter você já vai ter passado pela revolta monarquista dos cabanos, você já vai estar enfrentando a revolta da cabanagem e a revolta da farroupilha. Entenderam aí? Então, já teve uma que foi abafada e tem duas em curso. Inclusive as duas mais violentas, entenderam aí? E aí o Feijó doente, velho, desgastado em termos de apoio político, o que esse cara vai fazer? Ele vai renunciar, beleza? Com a sua renúncia ele precipita eleições para a regência una. Lembrando que esse ato adicional de 34... falou? Vai transformar a regência trina em regência una. É por isso que só após isso aí, Feijó será eleito.
ele é o quê? Ele é o principal regente. Ele é o protagonista da regência trina. Entenderam aí? Mas ele vai se tornar regente uno, por quê? Porque a primeira emenda feita à Constituição, um ato adicional, acaba com a regência trina e cria a regência una. Então isso força o quê? Isso força uma eleição. Beleza? Com a eleição de Feijó é que ele vai começar a administrar, vai começar a dar essa autonomia, e essa autonomia vai ser encarada como o quê? Como maior incentivo para a tentativa de fragmentação territorial, para a tentativa de independência das províncias. Entenderam aí? Bom, velho, cansado, doente, Feijó renuncia. Desgastado pelo poder, não é isso? Porque até quando um governo se sustenta? Enquanto ele consegue resolver os problemas. Não é isso, pessoal? Quando ele começa a não conseguir resolver os problemas, ele se desgasta. E aí surge o quê? A crise. Não é, pessoal? E a crise derruba o governo. Beleza? E Feijó, e Araújo Lima, vai usar de seu oportunismo e do momento. Araújo Lima se torna o líder dos conservadores, o líder da oposição, grupo dos conservadores que vai aumentando conforme passa o tempo de governo de Feijó, não é isso? E aí o que o Araújo Lima faz? Ele vai bater. Ele vai bater no Feijó. É um fraco, é um frouxo, tem que derrubar o Feijó. Só nós conservadores conseguimos resolver esse problema, porque o Brasil está precisando de um caba de saco roxo, como disse o Collor, não é, pessoal? E aí bota ele no poder. Bota ele no poder, o que acontece? Explode mais 3 revoltas. Ok, pessoal? E aí a gente descobre o quê? Que a cor do saco não tem nada a ver com a situação. Entenderam? Aliás, não precisava nem de ser saco, não é? Podia ser outra coisa no lugar do saco, desde que resolvesse o problema, certo? E por que explodem as revoltas? Ora, por causa da pobreza e miséria. Se você for olhar a situação de cada lugar desse aqui, é o quê? É lugar de pobreza e miséria intensa. Não é isso? E aí você tem elites insatisfeitas com o poder, elites com suas atividades, com seus negócios pouco lucrativos e sem perceber na regência o quê? Sem perceber na regência saída. Entenderam, pessoal? Mesmo porque o que esses regentes estão fazendo? Esses regentes não estão assumindo a sua função quase que republicana. Lembrando de um detalhe, teve apelido esse período aqui, não foi? Isso aqui foi encarado como uma experiência republicana. Entenderam aí, pessoal? Por quê? Porque não tem imperador. Porque está na mão de quem? Está na mão da elite política, que está disputando o poder. Funciona como se fosse uma república parlamentarista. Principalmente depois da adoção da regência una, não é? Fica parecendo bastante um sistema parlamentarista republicano de governo. Falou? Bom, acontece que Araújo Lima no poder vai lutar contra as revoltas, não é isso? Consegue abafar a balaiada, consegue abafar a sabinada, a balaiada, vence os malês, não é isso? Os cabanos também, aliás, os cabanos e os malês tinham sido vencidos ainda no governo de Feijó, tá? Só não consegue o quê? Só não consegue resolver o problema da farroupilha. Isso aí passa para o segundo reinado. Inclusive, só se resolve em 1845. Beleza? Turma, desgastado também pelo poder, não é? Porque se a coisa anda ruim e você assume com a expectativa de melhora, se você não consegue fazer melhorar, você é a bola da vez. Não é isso? Você é a bola da vez. Aí é onde a Escola Superior de Guerra foi muito esperta na história. O Bolsonaro queria quem? A advogadinha, a desequilibrada. Não é isso? E o que o Exército falou assim? Não. O nosso apoio, só se o STEP for nosso. Mesmo porque a possibilidade desse STEP rodar é grande demais, não é? Por quê? Por causa da expectativa que foi despejada. É o terceiro salvador da pátria,
Não é, pessoal? Primeiro foi Jânio, segundo foi Collor, agora nós temos o terceiro salvador da pátria, que prometeu resolver tudo, inclusive em muito pouco tempo. Não é, pessoal? Então agora ele tem que fazer o quê? Ele tem que resolver. E se ele não resolver? Aí nós vamos usar, né, termos estrangeiros para demonstrar o nosso coeficiente intelectual. Fúquio. Não é, pessoal? Não é à toa que para apoiar exigir o quê? Nós queremos um step nosso. Entenderam aí? Nós queremos um step nosso. Certo? Então aqui a mesma coisa vai acontecer com o Araújo Lima. O cara assume, a merda aumenta, vai ter apoio? Não. E ele consegue levar a situação até 1840. Inclusive, em 1840, o que ele faz? Ele manda uma lei interpretativa, que é o maior barato. A lei chama Lei Interpretativa do Ato Adicional. E como é que ela interpreta? Ela interpreta contra o ato adicional. Porque o ato adicional faz o quê? O ato adicional descentraliza. E a lei interpretativa que interpretou errado faz o quê? O regresso conservador. Vai retirar a autonomia das províncias. Vai retirar a força de onde? Das assembleias provinciais. Beleza? E aí o que acontece? A lei interpretativa não traz resposta imediata. E no final do ano de 1840 só tem uma saída. Qual é a saída? Rasgar a Constituição. Então a nossa primeira Constituição ela foi rasgada 9 anos depois. Aliás, 9? Menos. 24, né? Para 31. Aliás, 24 para 40, né? 16 anos. Beleza? 16 anos depois, a própria elite brasileira está rasgando a Constituição. Porque os caras estão fazendo o quê? Estão colocando um imperador no trono, sem que ele seja o quê? Maior de idade, beleza? Então o golpe da maioridade de 1840, ele foi a única saída para manter a estrutura, para não ter uma ameaça maior, beleza? Vamos lá. E as revoltas regenciais? Pernambuco, de novo, não é isso? Só que agora é diferente. A revolta dos cabanos, ela quer o quê? Ela quer a manutenção da monarquia. Beleza? Ela vai dar eco à voz dos restauradores portugueses. Sim, ela quer o quê? Ela quer acabar com a regência e quer que se instaure uma monarquia imediatamente no Brasil. Beleza? E vejam, a guerra é longa. E por que a guerra é longa? Porque ela acontece aonde? Ela acontece em Recife. E em Recife você vai ter as forças do Estado atacando. E aí o que a galera faz? A galera sai para o interior. E aí a guerra passa a ser o quê? Passa a ser uma guerra de guerrilha. Entenderam aí? E quando é guerra de guerrilha, a guerrilha consegue sustentar o conflito por mais tempo. Entenderam aí? Bom, depois pulamos para as revoltas republicanas. A cabanagem. Beleza? A revolta da cabanagem, ela acontece no Pará e por causa justamente da questão de pobreza e de atraso que os paraenses estão vivendo, não é? A adesão ao Estado brasileiro, o reconhecimento à independência, até agora não surtiu efeito nenhum no Pará, beleza? Aliás, o que a galera vive lá no Pará? Das drogas do sertão, entenderam aí? Você ainda tem algumas fazendas lá no Pará, certo? No Maranhão é que a coisa já fica melhor para as fazendas. O Pará já está bem dentro da floresta amazônica. Entenderam aí? Eu tenho um tio rico que comprou uma fazenda no Pará. E eu tenho um tio que é o tio mais feio que nós já tivemos na família. É grande, feio, desconcertado demais. Aí o meu tio rico, irmão dele, falou: olha, eu comprei a fazenda Severo e vai lá para mim, bicho, fica lá pelo menos um ano. Eu te pago bem. E você vai para lá para ficar com essa cara feia sua, para fazer de conta que você é um pistoleiro, que eu vou espalhar lá, que você é o cara que mais matou aqui em Minas Gerais, não levou para lá. E aí meu tio foi para cuidar do primeiro ano da fazenda e botar moral, né? Em um lugar muito violento. E disse que foi indo, ele começou a jogar sinuca, que ele era muito bom de sinuca, então era um ganho que ele tinha, não apostado. E ele começou indo na cidade, sempre caladão e tudo, tomava a cerveja dele, sem muito comentário, e jogava sinuca. Aí disse que um dia ele está jogando sinuca numa partida, entrou um cara e falou assim: rapaz, acharam o corpo do fulano.
Outro começou, mas onde? Boiando lá no rio. Aí ele ia dar uma tacada, ele parou, levantou, porque ele era grandão, né? Botou o corpo reto, olhou pro cara e falou assim, uai, boiando no rio? Eu falei assim, é. Aqui quando joga no rio não abre a barriga para afundar, não? Aí o cara pegou a maior moral. Quando você matar alguém que for jogar no rio, abre a barriga, a água entra, afunda, os peixes comem, não boia. Ok? Experiência do meu tio. Tá vendo como é que a aula do professor Sormani é cultura? Vamos lá, pessoal. Então, voltando para o Pará, lá para a Amazônia. Beleza? A cabanagem. Essa revolta ela é interessante por causa da resistência. Não é isso? Que foi violenta. Por causa da quantidade de mortos. Morreram 40 mil mortos. Ok, pessoal? Lá no Pará. Certo? Então, morreram 40 mil vivos. Dos 100 mil vivos que existiam, 40 mil morreram. Agora eu acho que eu consertei bacana. Morreu 40 mil, morreu 40% do Estado. Então veja a violência da repressão. E por que essa repressão? Bom, primeiro porque da cabanagem, os caras conseguiram fazer o quê? Os caras conseguiram autoproclamar independente. E chegaram a fazer um governo provisório. Agora, qual é o problema do governo provisório? Os desentendimentos. Tinha monarquista, tinha republicano. Entendeu? Tinha gente, tinha grupo da elite que não queria ouvir falar em fim da escravidão. E o povo estava mobilizado. E o povo queria o quê? Fim da escravidão. Isso é um problema interno, que enfraquece o movimento, que enfraquece o novo governo. E o problema externo seria com os regentes. Porque os caras, além de fazer isso, eles libertaram escravo. Eles convocaram a eleição com direito de voto para todo mundo. Eles começaram a construir escola. Entenderam, pessoal? Aliás, sacou que tem que varrer do mapa? Tudo bem, meu irmão. Você pode fazer um movimento e independer um pedaço do Brasil. Agora, por favor, mantenha o plantation. Não é isso? Já pensou? Solta um pedaço do país e aquele pedaço se engrena no processo de desenvolvimento? Aí, como diz lá em Minas, aí pulou o corguinho. Aí foi longe demais. Não é, pessoal? Não, isso aqui não pode. E aí vem essa repressão tão violenta e essa grande quantidade de vivos que morreram. Não é, pessoal? 40 mil mortos. E a gente pensar no Brasil que houve uma guerra interna que morreu 40 mil, pô, é muito doido, né? E vai ter gente que vai pensar, pessoal, mas não teve nenhuma micareta na época, não é? Para essa galera parar com essa guerra, parar de se matar. Então, isso aqui faz da cabanagem uma revolta que pode pintar em prova, beleza? A outra farroupilha, certo? Obviamente, a grande revolta da história do nosso país. Qual o motivo? Charque. Não é isso? Não existia cobrança de imposto para o charque platino. E qual é o problema do charque platino? O gado lá engorda mais rápido ainda do que no Rio Grande do Sul. Mais frio. O pampa, gente, é um capim com muita proteína. Entendeu aí? Aliás, em Bagé, eu conheci um senhor que ele criava novilho precoce. 1 ano e meio. O boizinho tinha 500 quilos. 1 ano e meio. É de onde se tira a picanha maturada. Você já viu isso aí no supermercado? Não é? Eu já vi também. Por enquanto eu já vi só. Um dia eu quero ver se a cidade dá um aumento aí para eu experimentar essa iguaria. Entendeu, pessoal? As carnes maturadas. Aliás, é a lógica dos comunistas. Por que comer criancinha? Porque a carne é macia. É tudo filé. Eu já contei para vocês que eu já comi também? Não. Criancinha. Churrasco de criancinha. Lá em São Paulo, no Vale do Jabaquara. Foi no encontro dos 65 anos do Partido Comunista, que era o encontro pela legalização do partido. E aí tinha um camarada que era dono do churrasquinho. E ele meteu uma placa de todo tamanho escrito: temos churrasquinho de criancinha.
Ele quebrou os outros churrasquinhos que tinha lá. Aliás, foi o comunista mais capitalista que eu vi na minha vida. Que sacada de mercado. Era churrasco de frango. Mas, porra, aquela placa, a gente descia do ônibus e entrava na fila. Inclusive, eu estava na frente, apareceu um senhor atrás de mim, um senhor baiano. Falei, rapaz, que sorte a sua, menino. Eu fui preso e torturado por Vargas, fui preso e torturado pelo AI-5. E só agora, no fim da vida, eu estou comendo essa iguaria. E você recém-chegado, tão jovem, já vai ter esse prazer, ok? Moral da história, o cara vendeu o churrasquinho de frango adoidado, com esse marketing do tal churrasquinho de criancinha, entenderam aí? Então, moral da história... Moral da história. Quanto mais jovem, mais macia a carne. Entenderam aí? E o gado, quando você passa para o pampa argentino, para o pampa uruguaio, quem já foi lá sabe. É gostoso demais o chouriço dos caras. E assar o filé, menina. Aquilo para mim foi Deus. Entenderam aí? E aí, esses camaradas produzem mais carne em menos tempo. É só você aplicar a lei do mercado, só você aplicar o Adam Smith aí. Você sabe, a carne dos caras é mais barata do que a nossa. Não paga imposto, estava tomando conta do mercado brasileiro. Os farroupilhas republicanos no pé dos regentes. E os regentes, como diz na roça, nem tchum. Não é isso? O pessoal não está nem aí para a necessidade desses farroupilhas. E aí o que os farroupilhas fazem? Em 1835, apertam o foda-se. Não é, pessoal? Quer saber de uma coisa? A gente vai ficar independente, vamos fazer o país nosso, não é? E aqui quem vai mandar somos nós. Um problema aí, sim. Professor, é verdade que o processo do charque, de salgar a carne, eles faziam nos acampamentos dele, no lombo de cavalo? Não. Lá no sul era o seguinte, no litoral, as fazendas do litoral eram as charqueadas, era onde você fazia o charque. As fazendas do centro-sul, do Rio Grande do Sul, e olha que detalhe interessante, as fazendas do Uruguai, as fazendas da Argentina, produziam charque para vender para o Rio Grande. Aliás, desculpe, produziam gado para vender para o Rio Grande, para as charqueadas do Rio Grande. E aí foi nesse momento que eles resolveram fazer o quê? Que eles resolveram secar a carne lá também. Beleza? Porque o charque ele tem uma diferença da carne de sol. Ele não desidrata totalmente. Entendeu? Ele ainda tem um pouco de umidade. Não é? A carne de sol ela é mais seca. E aliás você tem a carne de sol e você tem a carne seca. Na época dos bang-bang eu ficava impressionado. Os caras metiam a mão naqueles paletózão, arrancavam um trem, quebravam e ficavam mascando. E eu pensava, a gente está comendo casca de árvore. Aí você pode, porque depois que ela desidrata toda mesmo, você pode deixar ela aqui, 5 anos depois você dá uma soprada para tirar o pó e manda bala, pode comer, entendeu aí? Então, eles já tinham toda uma tecnologia, produziam em larga escala. Lembra de eu falar que é a hora que eles demandam de mão de obra, e aí o negro tem que ir para lá para poder trabalhar? Essa história do lombo de cavalo, isso vem dos hunos, dos bárbaros, beleza? E eles é que secavam a carne, defumavam a carne, e na hora de comer a carne tinha essa estratégia. Eu sei dos hunos que faziam isso. Botava a carne, a manta da carne, punha a sela em cima e galopava em cima. Quando chegava na hora do almoço, só abria o micro-ondas, está prontinho. Entendeu aí, pessoal? Inclusive o suor do cavalo ajuda a amolecer a carne. Sacou aí? E vai o salzinho, ó. Top, galera, top. Entendeu aí? E sem escovar os dentes. Não é, pessoal? Então, beijo. Beijo é só depois que os europeus chegaram na América. Entendeu, pessoal? Que aprenderam a escovar dente, aí o beijo começou a ficar mais natural, beleza? Porque antes disso era só no orgasmo, entenderam aí? Porque antes não dava para encarar não, sacaram aí? Porque o mau cheiro era terrível. E daí os caras se chamarem bárbaros, falou? Aqui no sul não, agora você já tem uma produção mais moderna, entendeu aí? Como é que é a cidade lá no sul que eles falam que tem muito gay? Pelotas. Vocês sabem por quê? Não, gente, sério mesmo. Pelotas era o quê?
Pelotas era a capital do charque. Então lá é que tinha a galera com grana. Aliás, lembra da região mineradora? É a turma que vai estudar lá fora. E volta fino, requintado. Beleza? E aí, meu irmão, a galera não perdoa. Não é? Porque aqui, meu irmão, aqui é coisa de macho. Entendeu? Um camarada que declama poesia pra mãe num chá dá 5. Que é isso, rapaz? Nós temos que estar bebendo pinga no puteiro. Isso é que é coisa de macho, entendeu aí? Então, daí vem esse preconceito em cima de Pelotas. Ok, pessoal? Não é por causa da quantidade de gays, certo? É justamente por causa desse nível de refinamento. Essa história é antiga, falou? Bom, mas voltando para nossa farroupilha. Explode a guerra. Beleza? Os caras, inclusive, conseguem fazer o quê? Eles conseguem a independência do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A República do Piratini e mais tarde a República Juliana de Santa Catarina. Aliás, esses caras chegaram ao Paraná. E vai ser justamente nesse momento em que o Império vai virar a guerra. Entenderam, pessoal? Consegue concentrar mais exército, consegue tomar o Paraná, depois eles tomam Santa Catarina e aí invadem o Rio Grande do Sul. Beleza? Inclusive essa revolta, ela tem cenas épicas. Só na mitologia grega que tem história de um barco, que eles tiram ele de um lugar, levam ele na terra e botam ele em outro lugar. Aí isso aconteceu aqui, ó. Tiraram da Lagoa de Patos e levaram para o mar o barco. Entendeu? Com carro de boi puxando. Cena épica, porque na mitologia grega a gente não sabe se isso é verdade. Aqui foi, entendeu? E outra coisa também que a gente gosta muito, né, pessoal? O estrangeirismo. Aqui nós temos um herói italiano. Nós temos um herói europeu, não é, pessoal? Giuseppe Garibaldi, que depois da criação da monarquia constitucional lá no Piemonte Sardenha em 1830, né, ele vai se indispor, porque ele é republicano, e o que ele faz? O movimento dele, o Jovem Itália, é perseguido, e ele vem para o Brasil. Vai para onde? Para o sul, que está recebendo essa galera, inclusive por causa da questão do clima. E quando ele chega num lugar que ele não sabia, mas que é o lugar que ele mais gosta. Num lugar de revolta. Entenderam aí? Ele já vai chegando, já vai engatando com os revoltosos, não é isso? O Canabarro e o Garibaldi é ele. Gente, outro herói, porra, da farroupilha, não é possível. Vocês vão fazer prova e não sabem? Porque eu esqueci, tudo bem, não vou fazer prova nenhuma. Gente, como é que é o nome do cara, meu Deus do céu? Ficou depressivo depois que a guerra acabou? Gente, vamos lá, cadê os sulistas aí? Alguém aqui socorre nós. Ainda se tem o Canabarro, que a única importância do desgraçado é que ele traiu. Nossa, está tão difícil que eu estou lembrando Gonçalves Dias. Bento Gonçalves, exatamente. A cidade lá, a travação foi tão grande que falou Gonçalves, eu fui para Gonçalves Dias. Bento Gonçalves, isso virou até cidade, não é, pessoal? Bento Gonçalves. Então eles engatam, e aí nós vamos ter Anita Garibaldi. Ok, pessoal? Eu vi a minissérie Casa das Sete Mulheres. Eu não li o livro do Paulo Marco ainda. Preciso de ler. Uma das maiores mulheres da história do Brasil. Beleza? Era uma mulher que lidava na fazenda, esposa de um alcoólatra, segurava todas as atribuições e foi uma guerreira e foi uma heroína, ok? Ela tem um filho na batalha na Farroupilha, certo? Vai para a Itália, grávida. Chega na Itália, vai ter mais 3 filhos. Na 5ª gravidez ela morre de complicações e perde a criança. Beleza? Aliás, ela vai enfrentar 4 gravidez lá na Itália, lutando, 3 delas lutando no fronte com Giuseppe Garibaldi. Ela pariu 3 meninos no fronte de batalha. Entendeu? E lá comandante de frota naval. Olha que mulher!
Não era gatinha igual a casa das 7 mulheres, não. Era mocreona. Entendeu aí, pessoal? Mas é uma grande mulher de fato. Sacou aí? Nossa, sensacional. É o problema da... É o problema da Globo, não é, pessoal? É o problema da Globo, é a asepsia das imagens. Na casa de 7 mulheres eu pirava. Aparecia aqueles café da manhã de vez em quando na fazenda, porra, aqueles trem tudo engomado, passadinho. Eu pensei, gente, já tinha homo e já tinha alvejante, entenderam aí? E Brastemp, e não era assim. As gatinhas tudo produzido, imagina. Banho? No frio, me livre. Então vamos lá. Farroupilha, sacaram aí? E a guerra da Farroupilha, sim, quando a galera começa a perder e o exército imperial entra no Rio Grande, a situação fica complicada. Porque para mobilizar os negros, qual era a promessa de sempre na guerra? A promessa é alforriar. Participa que você será liberto. Se você não morrer, você vai ser liberto. Entenderam aí? Então você tinha grupos de negros lutando. Inclusive, olha só que detalhe interessante. Esses 10 anos de resistência fez com que o Rio Grande do Sul tivesse o melhor exército do Brasil. Inclusive, esses caras tinham um grupo dos lanceiros negros. Os camaradas eram o esquadrão classe A do grupo Farroupilha. E aí vai ser a hora que o Canabarro vai fazer uma desgraça, ok? A traição de... Tem o nome da batalha, gente. Porongos. Hoje eu tô bom, eu tô lembrando. A traição de Porongos, certo? O que aconteceu? Levou esse grupo de lanceiros negros, certo? Que eram mais de 1000 lanceiros, e desarmaram os caras. Só que Canabarro sabia o quê? Que o exército imperial já estava cercando eles. Aí o Canabarro manda que eles se desarmassem e que um grupo pegasse essas armas e levasse essas armas para Porto Alegre. Deixou os caras com faca na mão. E o exército imperial avançou em cima dos camaradas, dando tiro nos caras, nos arcabuzes, nos bacamates, que eram as armas dessa época. E a galera ainda resistiu à faca. Entenderam aí, pessoal? Mataram um punhado do exército brasileiro ainda, demonstrando toda a bravura dessa tropa de elite negros. Por que eu tinha que acabar com essa tropa de elite negros? Eu preciso de negociar com o Império. E eu não sei se eu consigo acabar com a escravidão. Eu vou deixar esse grupo armado? Não posso. Aliás, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me livrar desse grupo de negros que pode causar muito problema se a gente não conseguir acabar com a escravidão dos negros. Inclusive, no acordo que encerra a Farroupilha, o que os farroupilhas conseguiram fazer? Eles conseguiram a liberdade para os soldados negros que participaram na guerra. Inclusive, mantendo eles dentro do exército agora imperial. Porque a negociação do acordo de paz, ela passou por aí. Olha, nós temos uma promessa de libertar os negros. Então, nós não podemos fazer um acordo de paz com vocês se não libertar alguns negros. Então, vamos libertar os que participaram da guerra. Outra exigência dos farroupilhas. O exército farroupilha não será desmobilizado. Ele vai trocar de roupa. Entendeu? Nós vamos tirar a camisa do vice, vermelho e preto, e botar a cruz de Malta do campeão. Entenderam aí? Massa. Se você falar mal de mim, eu volto a ter aquela opinião de novo. Entenderam aí, pessoal? Então eu vou tirar a farda do exército farroupilha e vestir a farda do exército imperial brasileiro. Estratégia militar inteligente, não é? Eu tô com a farda do exército imperial, mas eu sou o quê? Eu sou farroupilha. Se pisarem na bola, a arma tá pronta. E disposição não falta. Entenderam aí, pessoal? Então, o que acontece? Acerta os farroupilhas no exército brasileiro no sul, liberta os negros que participaram e, obviamente, eu tenho que mexer no que causou a guerra.
Aí o que os farroupilhas conseguem no acordo de paz? A criação de impostos sobre o charque argentino, para encarecer o charque argentino e facilitar a coisa para os gaúchos, beleza? Bom, saindo daí, Sabinada. A Sabinada já é um golpe, não é, pessoal? Você conhece essa história, né, da Sabinada? O médico Sabino era republicano. E faz um levante, é muito prestígio, muito moral, a elite apoia ele, o povo apoia. O clamor republicano tinha um respaldo popular, porque por enquanto não está tendo solução nenhuma. E por que não está tendo solução nenhuma? Ó, tá vendo aí? Por que não está tendo solução nenhuma? Ora, porque o sistema imperial está em vigor. Então, a bandeira republicana tinha apoio popular, perceberam? E a história do Sabino era simples. Nós vamos fazer uma revolta, vamos fazer a independência da Bahia, que será um estado provisório republicano. Estado provisório republicano? É, até a maioridade do imperador. Quando o imperador se tornar maior e assumir o trono, a gente vai acabar com a independência da Bahia e vamos aderir ao Brasil. Vamos deixar de ser republicano e virar monarquista de novo. Pessoal, não engana ninguém, é ou não é? Essa é a mais brasileira de todas. A revolta mais brasileira de todas é essa daí. O nego já quer dar um golpe, não é? Você entendeu qual é a do Sabino, não é isso? Proclama a república e ficar de infinito nessa república. Então, na verdade, o cara queria criar uma república na Bahia para quê? Para virar o ditador. Não é? A viagem era essa. Foi a mais fácil de debelar. A balaiada, a pobreza no Maranhão. Olha lá, tá vendo? A dificuldade dos maranhenses aceitar a independência, certo? O problema deles com os portugueses, a pobreza característica dessa região, entenderam? Então, tudo isso vira uma revolta. E por que aquela balaiada? Porque a galera vivia nos balaios. A pobreza era tão grande que a galera vivia em balaios. Hoje, nos viadutos. Não é, galera? Hoje nos viadutos. Falou? Vamos lá. Depois nós vamos para a revolta de escravos. Então, monarquista, republicana e a dos escravos. Gente, a revolta dos malês foi a maior revolta de escravos que nós tivemos no Brasil. Ela foi a mais bem estruturada. Primeiro, quem são esses malês? Esses malês são negros do norte da África. Esses negros, eles viviam numa região dominada pelos muçulmanos. Ok? E esses negros, eles tinham uma relação diferente, ok? De certa liberdade, embora fossem dominados. Como é que os muçulmanos, depois da dinastia dos Abássidas, andaram fazendo nessas áreas conquistadas? Eles faziam o seguinte, eles passaram a ter tolerância religiosa e cultural. Porque na dinastia dos Omíadas, era a imposição do islamismo ao pé da letra. Os Abássidas fizeram o quê? Não, peraí. Vamos levar na valsa. Entenderam aí? Mas como é que eles mantinham então a adesão ao islamismo? Fácil de você entender, ok? Se você é muçulmano, você é irmão. E se você é irmão, você paga menos imposto. Entenderam aí? Um pequeno incentivo para a galera se tornar muçulmana, certo? Então, esses negros são muçulmanos que são acostumados a trabalhar com liberdade e fornecer o produto para os comerciantes árabes e pagar impostos para os árabes. Então, embora dominados, em comparação à escravidão, esses caras eram libertos, entenderam? E aí, quando eles são capturados lá, qual é a ideia aqui no Brasil? Esses negros vão arrebentar no Brasil na venda, porque eles já produzem em larga escala para mercado, entenderam aí? Só que o cara chega aqui e vai ser escravo. E aí ele não vai produzir como ele produzia lá. Outra, esses camaradas chegam alfabetizados aqui. E o que esses escravos vão fazer, que vai dar o grande destaque para essa revolta? Eles vão se organizar. Aliás, aqui é uma cópia da Inconfidência Mineira. Entenderam aí? Ideias de liberdade, certo?
você ainda tem um fantasma rondando o Brasil e as fazendas brasileiras. Que fantasma é esse? Independência do Haiti. Aliás, esses negros da revolta dos malês são acusados de haitianismo, de querer fazer uma república de negros, entendeu? No poder, como aconteceu no Haiti, certo? E esses caras vão fazer essas reuniões, e aí acontece o quê? Um vai lá e dedura eles. Ó a delação premiada. Ó a delação premiada. Ok? E esse camarada, o cara que dedura, ganha o quê? Ganha título de nobreza e terra. O que eles fizeram? No dia que estava marcado para explodir a revolta, o dia amanhece em Salvador com o exército na rua. E prende os revoltosos. Beleza? Vai pegar os líderes e mandar de volta para a África. Lembrando, não é um de volta para o norte da África. Chega lá e solta eles lá pelo sul da África, deixa esses caras se lascar para lá. Os que participaram da revolta, os que apoiavam a revolta, que foram identificados, foram levados, espalhados em fazendas pelo interior. Entendeu a história, né? Desmobiliza, certo? E assim encerra-se essa revolta, que não foi uma guerra, não foi uma batalha, entenderam aí? Mas o mais importante foi o quê? Foi o grau de organização desses caras. Por isso ela é tida como a maior revolta de escravos da história do Brasil, certo? E por último, voltamos ao golpe da maioridade, ok? Como é que esse golpe acontece? Lembrando, quem está no poder? Conservadores. Aí os liberais vão procurar os conservadores, vão procurar Feijó. Feijó, nós estamos numa merda desgraçada, cara. Tá pipocando revolta para tudo quanto é lado aí, ó. Gente, vocês desculpa aí o vocabulário, é que eu faço o pessoal daqui da sala tá rindo com o meu vocabulário. É para vocês entenderem, é para vocês entenderem, aí eu baixo o nível, entendeu aí, pessoal? Vamos lá. O golpe da maioridade, não é? Nós estamos fodidos, Moro. Até o Moro, viu? Até o Moro da década de 70 do século passado pinta aí na parada. Nós estamos fodidos, revolta para tudo quanto é lado. O país está sem uma autoridade, não é isso? Para ser reconhecido. Falta 3 anos. Qual a vantagem de faltar 3 anos? 15 anos de idade. Vai mandar em quê? Não é, pessoal? Eu costumo dizer que ele tem problemas internos a externar com a cidade. Entenderam aí, né, pessoal? Em outras palavras, chama namoro manual. Não é, pessoal? Esse rapaz, ele está tendo outros problemas para pensar. Não é? Então, o que a gente faz? Pega um menininho, senta ele aqui e fala, agora você vai mandar. E ele vai dizer o quê? O que eu mando? Manda isso, isso, isso. Quero mandar mais. Você quer mandar tudo hoje? E ele não tem nada para mandar amanhã? Manda só isso aí. Entenderam? E aí ele mandava. Aliás, assim imaginaram os regentes. Qual o problema? Como diz o Chicó lá, né? O do Alto da Compadecida, o Suassuna, né? Como diz o Suassuna, ele tinha um quengo ligeiro. Entendeu? E pessoal, e logo ele fez o quê? Logo ele botou a elite sentada na cadeira e falou, agora os responsáveis são vocês. Quem vai mandar sou eu. Aliás, ele dá um contragolpe quando ele cria o parlamentarismo às avessas. Entenderam? Porque agora estão dando um golpe, inclusive em quem? No menino. Entenderam? E outro detalhe, se eu boto o imperador no trono, eu acalmo os católicos. Que são a grande maioria. Entenderam aí? A elite toda, inclusive. Certo? Eu acalmo a maioria, por quê? Porque agora tem um no poder. Aliás, agora tem o escolhido de Deus no poder. Beleza? E ainda tem um terceiro golpe dentro do golpe. Qual é o terceiro golpe dentro do golpe? Quem é que tutoriava o menino? Os liberais. Que ele já havia sido conservador, agora ele é liberal, não é a mudança de camisa aí, certo? E quando ele convence os conservadores a colocar o menino, quem passa a ter mais influência com o menino? Os liberais. Entendeu? Então, que é um golpe de 3 facetas. Eu rasgo a Constituição,
Dou um golpe no menino e dou um golpe nos conservadores. Porque os conservadores estavam no poder, com Dom Pedro II no poder, quem tem mais influência sobre ele? Agora são os liberais. Beleza? Galera, próxima aula, segundo reinado. Falou? Alguma dúvida aí? Que bom. Tchau.